Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso amado SigmaCast, esse espaço em que a gente fala sobre educação com pessoas apaixonadas por educação. O assunto de hoje é um assunto daqueles que não são tão confortáveis, mas que precisam ser conversados. A gente vai falar sobre provas e o momento da recuperação. O que é isso? Como é que as famílias podem e devem orientar os seus filhos em relação às provas de recuperação? Para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, não só diretor da unidade Asa Sul do Sigma, mas também coordenador de segmento de anos finais de ensino médio, meu querido Gabriel Carvalho. Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui dentro do SigmaCast para falar sempre sobre assuntos importantes. E acho que esse é um baita assunto para esse final de ano, né, Marcelo? Tem duas coisas que o pessoal quer falar em final de ano sobre educação: é a aprovação em vestibular ou recuperação, são os extremos, né? Então, o pessoal quer muito falar sobre esses temas. E a gente vai falar e trazer algumas ideias aqui, alguns insights, tanto para as crianças, né, para os jovens que talvez possam estar nessa situação, mas principalmente para as famílias. Então vamos lá, vamos falar sobre provas de recuperação nesse episódio do SigmaCast. Então vamos lá, Gabriel. Minha primeira pergunta é bem objetiva, eu queria saber a tua opinião, principalmente para as famílias que nos assistem, que nos ouvem. A recuperação, o momento da prova de recuperação, isso deve ser visto como uma anomalia dentro do processo pedagógico, da jornada pedagógica do aluno? Marcelo, não, assim, a gente precisa começar dando um passinho para trás, entendendo o que é o processo de avaliação, né? Ao longo de todo o ciclo escolar do aluno, ele vai estar fazendo avaliações para estar medindo o seu aprendizado. É claro que a expectativa de todo pai, né, e até o sonho, é que o filho ele seja um aluno excelente em todos os componentes curriculares. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que vai ter componentes curriculares em que o aluno ele tem um destaque, uma facilidade maior, e componentes curriculares em que ele às vezes vai ter uma dificuldade durante o seu processo de aprendizado. A recuperação ela é nada mais nada menos do que um processo no qual esse aluno não conseguiu desempenhar e mostrar toda a aprendizagem necessária durante o seu ano escolar, e ele vai ter agora uma segunda oportunidade para mostrar que aquele aprendizado que não foi feito lá no início do ano, agora esse aluno consegue desempenhá-lo. Então, faz parte da jornada escolar. É claro que é desconfortável, até pelo medo associado que ela traz, o risco associado de uma reprovação, uma repetição de um ano escolar. Mas, de fato, faz parte da jornada escolar, né? Eu sou professor de matemática, talvez nos componentes curriculares. Pois é, isso né, que eu ia te falar. A gente tem mais alunos de recuperação historicamente. E faz parte. Quantos alunos eu tive, Marcelo, que tiveram recuperação ao longo da sua jornada escolar e tiveram baita sucesso? Né? Eu tive um aluno, Marcelo, que ele ficou de recuperação em matemática na primeira, segunda e terceira série, passou para fazer engenharia. Sério? Formou engenharia, formou recentemente. Tava vendo no Instagram dele a postagem. Caramba! Então, assim, ele tinha uma dificuldade. Peraí, então ele gostava da matemática, ele pensava na engenharia e a recuperação era, na verdade, fruto das dificuldades que ele tinha ao longo do período. Exatamente. Ele gostava mais de física do que de matemática, mas ele gostava de matemática, não era um aluno que era averso ao componente curricular. Tá. Mas ele tinha uma dificuldade com o componente, até porque ele foi um aluno que chegou para mim já no ensino médio, então ele tinha dificuldades de base. Matemática tem essa característica, né? Às vezes uma dificuldade lá do sexto ano continua atrapalhando um aluno na primeira série. Então ele teve as suas dificuldades ao longo da jornada, passava sempre nas recuperações e conseguiu desencantar aí e ter um baita resultado. Você falou muita coisa boa aqui, eu queria dar duplo clique em algumas delas. A primeira, e que eu acho que talvez seja o maior fantasma que ronda as famílias, é a associação que naturalmente se faz com recuperação e reprovação, né? Perfeito, exatamente. Assim, a recuperação, é claro que o insucesso no processo de recuperação pode gerar a reprovação do aluno. Claro. Mas o aluno que está de recuperação, ele não está reprovado. É isso. Né? Esse aluno ele vai estar tendo uma nova oportunidade, numa nova avaliação, em que ele vai estar vendo os objetivos de aprendizagem estruturantes daquele ano, para mostrar no final que ele está apto a progredir para o ano seguinte. E aí esse é um ponto super importante, né, Marcelo? Que quando a gente está falando sobre o processo de recuperação, a gente está falando sobre aprendizado, não sobre comportamento. No final, a gente quer saber se esse aluno ele está apto a fazer o ano subsequente ou não. Eu quero, então, eu pensei num outro, mas eu vou falar do outro e vou falar desse, que esse para mim é super importante. Além dessa ideia que você acaba de quebrar, da associação que se faz quase que imediatamente entre reprovação e recuperação, são coisas separadas, é interessante como você falou que a recuperação
é uma oportunidade de demonstração de aprendizagem que, às vezes, a criança chega no final do ano, ela já conseguiu amadurecer, ela teve outras oportunidades de discussão e aquelas notas ruins que ela teve lá no primeiro período avaliativo, ela talvez, fazendo as mesmas provas em setembro, outubro, novembro, ela não tiraria uma nota tão ruim. Então é simplesmente mais uma chance de reforçar ou pelo menos de evidenciar essa aprendizagem. É exatamente isso. E quantos alunos, né, ao longo do ano vão amadurecendo não só de comportamento, mas no processo de aprendizado. Esse aluno ele vai pegando mais repertório. Então, a primeira série, por exemplo, que é um ano de transição, quantos alunos no início da jornada da primeira série apresentam dificuldade, chegam no final do ano já maduros, com um desempenho bem melhor, mas, de fato, ele, naquele primeiro momento, mostrou que tinha uma dificuldade nesse determinado objetivo de aprendizagem. E aí a recuperação vai nada mais, nada menos do que dar para ele uma oportunidade dele mostrar que, poxa, agora eu sei, agora eu estou apto a resolver questões sobre esse tema. E aí o outro ponto, para a gente fechar essa primeira pergunta que você trouxe, que foi muito legal, é que eu já passei, eu acredito que você também já tenha passado, por escolas que colocam o comportamento do aluno, a maneira como o aluno se comporta dentro de sala de aula, nos corredores, a questão disciplinar como um elemento determinante da nota dele. Então, assim, queria te ouvir sobre isso, mas para mim é muito claro que aquele aluno que é indisciplinado, e aí eu estou generalizando de uma maneira superficial aqui, para a gente chegar no ponto que interessa, que o aluno ele pode ser indisciplinado, o aluno pode ter até algumas infrações consideradas graves, mas se ele tirou 10 em matemática, é 10 em matemática e acabou, né? Exatamente, assim, o processo de recuperação, ele não é um processo punitivo. Nenhum aluno fica de recuperação por uma punição do professor ou do colégio ou da equipe de coordenação. O processo de recuperação é um processo de aprendizado. Eu estou falando que no aprendizado desse aluno ele apresentou lacunas ao longo do ano. Mas eu não estou falando sobre o comportamento que pode ter gerado essas lacunas. Porque, claro, um aluno que tem problemas disciplinares, provavelmente, possivelmente, relacionadas, claro. Possivelmente pode ter problemas de aprendizado por não estar devidamente focado dentro da sala. Mas eu não quero avaliar isso. Eu estou falando exclusivamente sobre o aprendizado do aluno dentro daqueles objetivos. É que no limite, um aluno indisciplinado, mas que consegue evidenciar a aprendizagem através das notas, esse aluno pode sofrer uma suspensão, uma advertência, qualquer tipo de consequência disciplinar. Exatamente. Mas o 10 em matemática, o 9 em história, eles não podem ser afetados pelo comportamento. E daí a importância do sistema de pontuação do colégio falar única e exclusivamente sobre o aprendizado do aluno. Você não tem um sistema de pontuação em que você tem penduricalhos, na qual esse aluno ele está recebendo pontos por comportamento, por apresentar uma tarefa, porque aí essas coisas de fato se misturam. Sim. Então, quando você tem um sistema de pontuação onde todos os pontos atribuídos ao aluno durante o ano estão falando sobre processos de fato de aprendizado dele, você tem certeza que ao final da jornada, se ele está com 50 de 100, ele teve um aprendizado na qual ele não conseguiu chegar nessa expectativa mínima por parte do colégio, que era 60. E aí, na recuperação, o olhar vai ser exatamente sobre esse aprendizado. Né? O risco de você ter esses penduricalhos, que é ficar dando pontos extras por comportamento, é exatamente distorcer isso. Um aluno que acabou passando porque ficou com 6, mas 10 pontos foram conquistados através de comportamento. Tanto positivamente quanto negativamente. Né? Então, o aluno passar de ano porque teve um bom comportamento ou ficar reprovado porque teve um péssimo comportamento são consequências. Agora, não dá para avaliar na matemática o comportamento do aluno. E aí, pensando no objetivo principal, que é a gente saber se ele está apto a ter os aprendizados do ano subsequente, por meio dele ter mostrado que no ano atual ele já tem o conhecimento básico necessário, ele fica prejudicado. Isso. Porque aí você pode ter um aluno que ele está indo porque ele tem esse ponto associado por comportamento, mas do ponto de vista estrutural, ele não tem a base necessária para estar fazendo. Então eu vou aproveitar esse ponto que o Gabriel trouxe, que é muito importante, e aí, pegando agora as conversas que eu tenho com algumas famílias, voltando naquilo que você disse, né, da família, caramba, já era para o meu filho estar de férias, eu estava pensando viagem, tem a recuperação. Tem famílias que reagem, às vezes, dizendo, poxa, mas que injustiça, né? Poxa, o meu filho em recuperação. Então vamos lá, vou fazer uma provocação aqui, Gabriel, para a gente conseguir desenvolver um pouco para as famílias que nos escutam. Existe uma recuperação, meu filho foi para a recuperação, existe uma ida à recuperação que possa ser considerada injusta? Marcelo, para mim, a única maneira de uma ida à recuperação ser injusta é se o processo de avaliação, de fato, não tiver avaliado a aprendizagem do aluno. Você tem exatamente algum mecanismo de avaliação, uma avaliação não bem feita,
na qual você não conseguiu mensurar o aprendizado do aluno dentro daqueles objetivos de aprendizagem que você tinha expectativa no início do ano, que aquele aluno deveria ter. Para mim, essa é a única possibilidade desse aluno ter ficado de recuperação. Poxa, mas ele ficou com 58, 57, né? Que às vezes vem um pai. Então, tá tão na beira. Mas aí, de novo, a recuperação ela não é um processo punitivo. Eu tô dando pro seu filho mais 2 semanas de aula, mais oportunidade dele estudar, tendo aulas sobre esses conteúdos básicos. Sim. Com os alunos que estão precisando desses conteúdos básicos, não é aquela aula que ele vai ficar com vergonha de tirar a sua dúvida, para que ele reforce essa base de aprendizado e aí ele faça a avaliação, mostre que ele conseguiu alcançar esse aprendizado e consiga progredir para o ano seguinte. Então, não é uma punição. Essas 2 semanas a mais de aula, muito pelo contrário, às vezes é uma aposta no colégio numa retomada de aprendizado daquele aluno, para que ele fique muito mais bem preparado. E é interessante isso, né? Porque é uma virada de chave na mentalidade das famílias, às vezes. Que se o meu filho foi para recuperação, e como você colocou, a escola permite e oferece essas aulas de recuperação, existe uma nova evidência de aprendizagem, e esse garoto fez a prova de recuperação e passou, e conseguiu aquela pontuação necessária, caramba, isso deve ser celebrado, né? Que bom! As dificuldades vieram, os desafios vieram, houve uma nova oportunidade de aprendizagem, ele viu a possibilidade através de aulas com os seus professores e passou. Eu fico imaginando como que, aí eu me lembrei agora desse aluno que você falou, como que isso vai criando no próprio aluno uma mentalidade de, porra, tá aqui, né? Eu tenho... Os meus fracassos iniciais não determinaram o meu ano, né? Exatamente. E exatamente a mentalidade que o erro faz parte do processo de aprendizado, mas a gente está aprendendo e está evoluindo. E, poxa, eu já tive casos assim, de alunos que ficaram de recuperação, tiraram 9, 10 na prova de recuperação, e isso mudou a maneira com a qual ele enfrentou o componente no ano seguinte. É isso. Ele passou a enfrentar o componente, poxa, eu dou conta, eu dei conta lá, e no ano seguinte o nível desse aluno foi outro. Né? Então, acho que é isso que a recuperação oportuniza, pensando no processo como um todo, né? Porque a gente fala de recuperação, a gente pensa muito na prova de recuperação, mas é um processo. A gente está falando, inclusive, de um período de preparação muito focado e que nesse ano nós no Sigma ampliamos, né, Marcelo? Exatamente por entender que valia a pena investir nesse processo de recuperação. Fala um pouco mais e retomada. sobre isso, como é que está esse processo de recuperação antes das provas lá no Sigma? Então, anteriormente a gente trabalhava com 1 semana de preparação, esse ano a gente ampliou, são 2 semanas de preparação, em que os alunos eles estão separados dos outros alunos que passaram em todos os componentes para que aquela aula dele possa ser completamente direcionada. Os pais receberam roteiros com direcionamento das questões que eles devem estar estudando e os professores estão nessas aulas, de fato, direcionando os alunos para o processo de aprendizado que é necessário para aquela avaliação. Então, exemplo, um aluno de 9º ano vai ter 14 aulas de retomada de aprendizagem para fazer essa prova. Cara, 14 aulas para um professor pegar aquele aluno que está com dificuldade de conhecimento básico e poder ir trabalhando com calma, vai fazer muita diferença para esse aluno para o ano seguinte. Tem 2 coisas aí importantes que eu queria endereçar, Gabriel, e eu gostei muito. O primeiro é o seguinte, você falou sobre a oportunidade de rever aquilo que não foi desenvolvido, absorvido pelo aluno, mas como é interessante que a gente trabalhe as questões que estão muito próximas daquilo que vai ser cobrado na prova de recuperação, porque o nosso objetivo não é pegadinha, né? Não é uma armadilha, é o conhecimento básico, então tá tudo bem. Ah, mas o professor falou 2, 3, 4, 5 vezes daquela questão e caiu uma questão parecida e eu acertei. Ah, mas ele acertou porque ele viu 2, 3, 4, 5 vezes. Que bom, poxa! Exatamente. Que bom! Que bom que ele viu 2, 3, 4, 5, ele aprendeu e diante de uma oportunidade de testagem ele foi e acertou. Então é interessante como que esse processo de recuperação, e aí volta no que você disse, né? Ele não é punitivo, né? Exatamente, exatamente. Assim, não é um processo punitivo e o professor, e essa é a orientação que os professores dão para os alunos até. Pessoal, as questões que eu estou fazendo aqui, chega em casa, refaçam 1, 2, 3 vezes. A gente dá uma direcionada porque a gente quer, de fato, de todo o conteúdo do ano, pegar o que é mais estruturante e reforçar esse conteúdo com o aluno. Então, é um processo mais direcionado mesmo. E tá tudo bem, no final, isso é legal falar. A gente comemora, a gente celebra os alunos que passam. Claro. Não tem nem qualquer tipo de revanchismo, de vingança no processo de recuperação. Não, a gente celebra por cada aluno que mostra na recuperação e mais, que retomou o seu aprendizado. Talvez famílias que nos escutam agora, que nos assistem no YouTube, devem lembrar de experiências de professores que diziam: ah, mas na minha prova ninguém tira 10. Ah, mas... você vai para recuperação? Já era, porque na minha prova de recuperação ninguém passa. Professora, se você faz uma prova de recuperação, é recuperar aquilo que não foi absorvido, desenvolvido pelo aluno, e o aluno não consegue,
tem um erro na sua prova. Porque o objetivo dessa prova é justamente permitir uma nova evidência de aprendizagem a partir de um desenvolvimento de aprendizagem que não foi ruim que foi ruim no início e que pode ser recuperado. É engraçado como é que a prova de recuperação traz até reflexões sobre a própria ideia de avaliação, né? Exatamente. Nesse caso aí, para mim, tem um erro na prova e na mentalidade do professor também, né? Claro. Pensar em fazer a prova que não é para nenhum aluno tirar 10 e celebrar isso, né? Tá completamente contra o que a gente acredita dentro da educação. Mas é isso, Marcelo. Então, ela no final ela vai ser exatamente essa possibilidade do aluno estar retomando o aprendizado, mostrando que agora ele está apto. E eu acho que, cara, quantos alunos, depois desse processo de recuperação, se sentem mais confiantes, mais seguros, mudam a maneira com a qual eles encaram aquele componente curricular. Então, eu sei que às vezes é difícil, até porque por uma questão geracional, né, Marcelo? Sim. E isso que a gente está falando aqui, de que a recuperação ela não é um processo de revanchismo, de vingança, ela não é punitivo, talvez na nossa geração fosse diferente. Claro! Na nossa Claro. geração, ela era um processo A de minha punição. geração pior, né? Que eu sou uma geração anterior à tua. Mas isso que você está falando é verdade. E as famílias que estão nos escutando talvez percebam isso. Tinha essa ideia do professor, né? Era até meio estereotipado, né? Ah, tu tá fazendo bagunça? Vai ver na minha prova. A prova, você falou, né? Ela era o elemento vingativo do professor. Isso. O professor, às vezes, para ameaçar o aluno, te vejo na recuperação. Te vejo na recuperação. Gente, eu tô generalizando aqui, tá? Eu tô pegando os elementos limites, porque esses elementos limites, eles acabam criando uma mitologia em torno da recuperação que faz com que nós cheguemos hoje e tenhamos que desmistificar isso, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue compreender assim, e eu acho que é super importante os pais escutarem que é um processo de filosofia diferente por trás dessa avaliação, é importante os pais escutarem isso para que eles consigam lidar bem com o processo e ajudar os seus filhos. Claro. Né? Porque se a gente vai exatamente para essa linha, entendendo que vai ser um processo de punição, a gente acaba bloqueando uma oportunidade de aprendizado para os nossos filhos. E trazendo isso, né, da coisa do teachable moment, que é uma expressão que fala do momento aprendizável, sei lá como é que seria a tradução disso, mas que como é bom uma família conversar para um aluno que celebra passar numa prova de recuperação. Fico pensando aqui, né? Agora também estereótipo, né, Gabriel? Do moleque. Pô, aqui, ó. Foi pra recuperação, ó. Passou, hein? Pô, não quero mais. Cara, celebra, abraça teu filho. Não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Abraça tua filha, diz: poxa, que bom, filha. Você teve suas dificuldades, você assumiu a necessidade de aprender, estudou, fez a prova, tá aqui, ó. Parabéns. Porque na vida vai ser assim, cara. Né? Nós sabemos, adultos, a gente falha o tempo inteiro. A diferença é que, como eles estão nesse processo de aprendizagem, eles não têm esse ambiente seguro de novas oportunidades. Mas que bom que a mentalidade seja construída através desses momentos. Né? E a diferença na vida deles, diferente da nossa de adulto, é que o desempenho está sendo metrificado o tempo inteiro, né? Na nossa, às vezes, não. É isso. Então, por isso que gera esse impacto. E aí eu tava pensando nisso, Marcelo. Eu tava a caminho do podcast pensando assim, cara, meu filho tem 6 anos, 7 anos, né? Poxa, e se o Rafinha ficasse de recuperação, né? O que eu ia tentar tirar disso? Essa né? é Que uma boa pergunta. Eu acho que que muitos pais que podem estar escutando estão pensando nisso, né? Pô, e meu filho, Gabriel, ficou de recuperação, o que você acha que eu devo fazer? Né? Eu acho que tem 2 grandes processos. Um primeiro processo é o processo no momento e no aprendizado necessário para esse momento. Então, assim, poxa, meu filho ficou, então ele está com uma defasagem no aprendizado de matemática, de português. Então, beleza. Como é que eu vou ajudá-lo a retomar isso? Tá. Vou acompanhar a ida dele para as aulas de recuperação. Vou acompanhar a ida nas monitorias. Vou pegar o guia de estudos e fazer aquele checklist. Filho, isso aqui, saber determinar o y do vértice de uma função, você sabe? Então, dá esse check com ele. Dá um apoio emocional, porque é uma criança, a gente está falando às vezes de uma criança de 12 anos, 13 anos, está com medo, ela está com medo dessa prova. Ela sabe o peso que ela pode ter, então ela tem um medo. Engraçado esse papel das famílias, né? Não adianta... Já estudou matemática? Já estudou trigonometria? Vai no objetivo de aprendizagem, né? Você sabe fazer isso aqui? Né? Explica um pouco eu gostei muito do que você falou. Como é que uma família, agora uma família do Sigma, porque eu tenho certeza que esse modelo não é um modelo presente em todas as escolas, mas como é que uma família do Sigma pode se utilizar daquele guia de estudo e trabalhar os objetivos de aprendizagem? Então, no nosso guia de estudos, o aluno recebeu os conteúdos que vão cair na prova, recebeu as referências do material didático, recebeu um guia de estudos com direcionamento das questões e recebeu os objetivos de aprendizagem, que são por volta de 10 objetivos de aprendizagem. Ali pode ser um pouco menos que isso, dependendo do componente curricular. Esse objetivo de aprendizagem, ele está falando de uma maneira muito direcionada com a expectativa que a gente tem sobre aquele determinado conteúdo. Então, conteúdo função quadrática. Tá, mas o que eu preciso saber de função quadrática? Determinar a raiz de uma função quadrática a partir da sua lei.
determinar o y do vértice em uma questão envolvendo o gráfico da função. Isso é o objetivo de aprendizagem. Então, por meio do objetivo de aprendizagem, a gente consegue dialogar com o aluno e saber se ele de fato está com o aprendizado direcionado para o que a gente está precisando para aquele momento. Então, se eu pego o guia de estudos e vou conversando, filho, você consegue fazer isso, isso e isso, que está lá no objetivo. Determinar a raiz da função quadrática a partir de sua lei. Sim, beleza, então eu já estou apto em um dos temas que vai cair nessa avaliação. E passando segurança, né? Interessante fazendo esse check com a criança. Poxa, filho, você consegue fazer isso aqui? Né? O que o Gabriel trouxe, eu estou pensando na história, né? Eu, como professor de história, com função quadrática, não sei, tenho a mínima ideia do que seja. Mas história, ao invés de dizer, você estudou Era Vargas, mas o objetivo de aprendizagem diz identificar 2 elementos do discurso populista de Getúlio Vargas. Filho, você consegue identificar? Poxa, pai, consigo esse... Não, vamos dar uma olhada, então, nos elementos. Então, como é bom ter os objetivos de aprendizagem até como referência de como você pode ajudar o teu filho, a tua filha nesse processo. Facilita muito esse diálogo com a criança. E a gente sabe que muitos pais também, nesse momento, às vezes querem contratar professor particular, né, Marcelo? Também facilita muito a vida no professor particular, que vai estar acompanhando a criança. Então, acho que eu, como pai ali, de um aluno que estivesse de recuperação, o primeiro momento seria esse. É este acompanhamento do processo de aprendizado para que ele chegue bem para fazer a prova. Passado isso, aí eu acho que o segundo momento é o de reflexão. Isso. Né? A gente tem muito essa mentalidade aqui no Sigma, né? Todo erro é uma oportunidade de aprendizado. Mas isso tem que ser feito no momento certo. Se eu venho para essa reflexão no momento que o aluno está pensando em fazer avaliação, ele vai ficar muito mais nervoso, ansioso, porque ele está pensando sobre os erros que ele teve durante o ano, e aí sim vem uma ideia de punição no processo, em vez de estar pensando no aprendizado. Mas passado a avaliação, aí sim acho que vale um momento de reflexão. Poxa, o que aconteceu no ano que fez a gente chegar no final do ano sem ter conseguido alcançar os objetivos que a gente queria? Maneiro. E aí é a reflexão para o ano seguinte. Né? Aí é ter a maturidade para fazer essa reflexão da maneira adequada para que esse aluno faça os ajustes que forem necessários. Seja pequenos ajustes comportamentais ou então no processo de estudo mesmo desse aluno. Entendi. E aí, para a gente fechar e antes da gente partir para o Sigma Dicas, que eu ouvi muitas dicas bacanas aqui, eu queria te perguntar o seguinte, Gabriel. Quando você olha agora com o chapéu de diretor da unidade 912 Sul, pegando anos finais e ensino médio, me fala aí, agora você deu muitas orientações valiosíssimas na relação da família com o aluno, da família com a prova de recuperação, mas pensando o aluno, cara, pela tua experiência como professor do ensino médio, como diretor, se você tivesse que dar dicas para esse aluno que daqui a pouco está fazendo as provas de recuperação, nesses últimos dias antes da prova, que dicas são essas para o aluno, assim, para ele mesmo? Cara, acho que a primeira dica que eu daria para o aluno é confia no seu professor. Ele está ali para te ajudar. O que ele está fazendo dentro de sala de aula, ele está fazendo pensando para que você aprenda e tenha um bom desempenho nessa prova. Tá bom. Então, confia no professor, confia na aula que ele está dando, confia no direcionamento dele. Aquilo que ele está citando, reforça, estuda. Até porque ele sabe o que vai cair na prova. Exatamente. Tá? O segundo ponto é ir para a parte prática, né, Marcelo? Não adianta eu ficar só no campo teórico, fazendo resumos, porque eu preciso colocar aquilo ali na prática. Sim. Então, faça exercícios. Pega os exercícios que estão sendo indicados no roteiro, resolva esses exercícios. As provas anteriores, não? Exatamente. E aí vai para essa terceira dica, que é olhe as provas anteriores. Afinal, é o mesmo professor que está fazendo essa prova de novo. E os objetivos estruturantes estão ali, né? Então, pegando essas provas anteriores, resolvendo elas, é uma outra fonte riquíssima de estudos que esse aluno vai ter para se preparar para essa prova de recuperação. E você falou uma coisa que também é engraçado, né? Nessas aulas de recuperação, outra inversão de mentalidade, né? Não ter vergonha de estar numa aula de recuperação, né? Marcelo, eu como professor ano que vem estarei de volta, vou dar algumas aulas, mas eu fazia questão, cara, de na primeira aula de recuperação, a turma toda na sala, eu entrava e falava o seguinte para os alunos: vocês não devem ter vergonha de estar aqui, vocês estarem aqui não faz vocês piores do que ninguém. Então vamos junto, a gente vai junto recuperar essa nota. Eu fazia questão de falar isso, porque, isso é muito legal. Porque às vezes era um aluno que de fato ele entra, tá com vergonha, tá chateado, tá, eu não sou capaz. Então, às vezes, você olhar no olho do aluno e falar isso, cara, você não é pior do que ninguém por estar aqui, às vezes é o que ele precisa escutar. Que, aliás, é uma mentalidade, os professores e professores que nos escutam, principalmente professores do Sigma, que é a seguinte: isso é uma mentalidade que deve ser construída desde o início do ano. A gente não quer alunos em recuperação, mas como disse o Gabriel na primeira pergunta, a recuperação faz parte da jornada. Então, se nós construirmos a ideia de que aquelas crianças reunidas naquela sala para terem aulas de recuperação, você falou tudo, não são nem melhores nem piores, mas vocês têm todo o direito de terem uma velocidade ou um processo de aprendizagem diferente de todo mundo. Como é bom que as crianças sintam
Acho que orgulho, eu acho que eu tô sendo exagerado, mas pelo menos, cara, que tá tudo bem, Tudo bem. né? Eu estar aqui, que tá tudo bem eu estar passando por isso. Excelente! Gabriel, ó, temos o nosso Sigma Dicas. Eu vou pensar uma grande dica de tudo que você falou e você pensa duas. Perfeito. Pra gente resumir, Sigma Dicas sobre esse episódio importante. A gente está gravando agora e já vai publicar porque é o momento das provas de recuperação. Vamos pro Sigma Dicas do episódio de hoje. Então vamos lá. No Sigma Dicas, vocês já estão acostumados, a gente tenta pensar grandes aprendizados, né, das discussões que a gente teve no episódio. Eu vou pegar uma que para mim foi uma coisa que realmente eu até não estava pensando nisso, Gabriel, e que foi muito legal que você trouxe, que eu falei, cara, que sacada boa para a gente trabalhar como mentalidade, que é a ideia de que estar em recuperação não é vergonha. Que estar em recuperação, as famílias não devem falar, mas que absurdo, estar em recuperação faz parte da jornada. A recuperação é o momento de voltar a objetivos que não foram bem desenvolvidos anteriormente e que está tudo bem aproveitar esse momento para solidificar e criar a mentalidade de que nem sempre a gente vai conseguir exatamente as coisas que a gente quer, mas a gente pode correr atrás das coisas que a gente quer e consegui-las mais à frente. Então é a mentalidade de que a prova de recuperação ela não deve ser vista como algo que rotula a criança como uma criança fracassada. Perfeito, excelente. Acho que eu vou separar, né, já que tem 2 dicas, eu vou Tá dar bom. uma pro aluno e uma pra família. Excelente. Tá? A dica que eu vou dar para os alunos é que eles encarem a prova de recuperação de fato como uma oportunidade. Eu acho que essa é uma baita dica. Entenda que aquela prova de recuperação é o momento que você vai estar tendo, e as aulas de preparação que você vai estar tendo com seus professores, com um nicho de alunos menores, focando nesses objetivos de aprendizagem que são estruturantes. Então encara como uma oportunidade de realmente reforçar o seu aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, tá? E aí a segunda para os pais é essa mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade de que a recuperação hoje não é um processo de punição. Então, isso acontece muito, a gente receber um pai com um filho com 58, 59, tem como passar meu filho? Porque ele está vendo como uma punição. Entendi. E não vendo como exatamente essa possibilidade de, poxa, isso. vai ter mais aula, vai poder estudar mais. E é engraçado, né, que aí você pega o pai do outro aluno que não ficou de recuperação, e ele fala assim, pô, eu queria que meu filho continuasse vindo pro colégio, mas agora ele não quer vir mais. É isso. Cara, são mais 14 aulas de matemática, mais 10 aulas de português, uma baita oportunidade pro seu filho estar estudando, reforçando o aprendizado, para ele chegar bem pro ano subsequente, que no final é o grande objetivo, né, Marcelo? Sim. Quando a gente tá falando de educação, nosso grande objetivo é estar falando sobre o aprendizado desses meninos, né? Então, acho que essa mudança de visão por parte das famílias é extremamente necessária. Excelente, cara. Poxa, adorei. Obrigado, Gabriel, pela presença. Boa sorte, porque quem estuda não precisa de sorte. Sorte é bom para todo mundo sempre. Então eu quero ter sorte na minha vida sempre, desejo boa sorte, mas desejo também bons estudos, bons aproveitamentos relacionados às aulas de recuperação e bons aproveitamentos em relação a essa mentalidade que o Gabriel falou. Gabriel, último recado aí para quem está então nesse processo de preparação para as provas de recuperação. Valeu, pessoal. Vai dar tudo certo. Se preparem bem. Lembrem-se do guia de estudos. Aquilo ali vale ouro para vocês. Sigam se preparando bem para vocês terem uma boa avaliação no final dessa jornada. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo Sigma Cash.